Bom dia, meus queridos do sétimo ano, como é que vocês estão? Eu sou a professora Caroline e nós iremos ter mais uma aula de História da Arte. Essa é a última aula de História da Arte dessa segunda unidade. E o nosso assunto é os manuscritos ilustrados e a pintura da arte gótica. Vamos lá? Do século XII até o século XV, a arte desenvolveu-se também nos objetos preciosos feitos de marfim, ouro, prata e decorados com esmaltes, e também nos ricos manuscritos ilustrados. O que é isso, Carol? Os manuscritos ilustrados eram como se fossem os livros ilustrados de hoje, os livros com figuras, com desenhos que hoje nós vemos. Um exemplo de manuscritos medieval ilustrado é o Saltério de Ingeborg, que data de aproximadamente de 1195. Seu nome está relacionado ao seu conteúdo, uma coletânea de salmos, e ao nome da princesa Ingeborg, da Dinamarca, para quem foi feito. O manuscrito eram feitos em várias etapas. Vamos lá aprender as etapas como esses manuscritos eram feitos. E eles dependiam do trabalho de muitas pessoas, não era só uma pessoa que fazia um manuscrito, veja só. Primeiro, era necessário curtir de modo especial a pele de cordeiro ou vitelas. Como assim curtir? O que era curtir nessa época? Curtir era como se fosse costurar, era fabricar essa pele de cordeiro ou vitela. Essa pele curtida chamava-se velino e tinha a mesma função que o papel tem hoje. Nas oficinas dos mosteiros ou nos ateliês de artistas leigos, os trabalhadores cortavam as folhas de velino no tamanho em que seriam os livros. Então, esse velino que tinha a função que o papel tem hoje, que fazia o desenho, que fazia os escritos, né? Por isso que se chama manuscritos ilustrados, porque além das ilustrações, tinha aquilo que estaria escrito. Esses trabalhadores cortavam essas folhas do tamanho do que seria o livro e depois os copistas transcreviam os textos sobre as páginas já cortadas. Então veja só, tinha as pessoas que costuravam, tinham as pessoas que cortavam, tinham as pessoas que copiavam. Veja só quantas pessoas. Aqui ó, eu trouxe algumas imagens de alguns manuscritos ilustrados. Esse primeiro aqui é do manuscrito Saltério de Ingeborg, que é esse aqui, o primeiro que eu falei no outro slide. O Massacre dos Inocentes e a Fuga para o Egito é o nome desse manuscrito. As ilustrações de uma página do Saltério de Ingeborg, cerca de 1195. Esse manuscrito está no Museu do Condé, em Chantilly, na França. E esse outro manuscrito, Jerusalém Celestial, está na ilustração da Bíblia de Toledo. Então, está em Nova York. Agora nós iremos comentar um pouco sobre a pintura. A pintura gótica desenvolveu-se no século XIII e XIV e o início do século XV, quando começou a ganhar aspectos que pronunciavam o Renascimento, né? Quando estava iniciando o Renascimento. Sua principal característica foi a procura do realismo na representação das figuras. Então, eles procuravam trazer um certo realismo naquilo que eles realizavam. No século XIII, o pintor mais importante foi Ceni de Pepo, conhecido como Cimabue. Em seu trabalho, ainda há a influência dos mosaicos e ícones bizantinos que a gente viu nas últimas aulas, na última unidade, mas já podemos notar a preocupação com o realismo ao representar figuras humanas. Outro pintor importante do período é Giotto di Bondone, conhecido como Giotto. A maior parte das obras de Giotto foi de afrescos que decoraram igrejas, entre eles a prédica diante de Honório III para a igreja de São Francisco em Assis e o juízo final para a capela de Scrovegni, em Pádua.
A principal característica da pintura de Giotto foi a representação de figuras dos santos com a aparência de pessoas comuns. Então ele representava santos importantíssimos para a Igreja Católica com a aparência de pessoas comuns, caminhando, pessoas realmente humildes. Esses santos eram os elementos mais importantes das cenas pintadas e ocupavam sempre posições de destaque. Vejam só. Que pintura belíssima! Assim, em obras como o Retiro de São Joaquim entre os Pastores, que é essa obra aqui que a gente pode observar, ou Lamento entre Cristo Morto, que é outra obra belíssima de Giotto, as figuras humanas são maiores do que as árvores e quase se igualam em altura às montanhas que compõem as paisagens. Veja só que belíssimo! Então, gente, essa é a aula de hoje sobre manuscritos e pintura. Tudo que eu queria aqui passar para vocês está aqui nesse slide. Caso vocês queiram também, eu indico muito que vocês copiem esse material no caderno de vocês, para que facilite muito o aprendizado de vocês, já que esse é o único material que nós estamos possuindo sobre este assunto. Então, porque esse material não tem no livro. Tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a avaliação da primeira unidade. Como nós já fizemos o teste, precisamos fechar as notas da primeira unidade, teremos uma semana, que é a próxima semana, de pesquisas e seminários. Eu escolhi montar para vocês um seminário que será bem simples e eu vou explicar como vai ser. Vocês terão que montar. A turma do 7º ano fará um seminário individual com os conteúdos da primeira unidade, para ser apresentado no dia 14/8. Eu irei fazer um link no Google Meet e vocês irão entrar e junto comigo vocês irão apresentar esse trabalho. O tema é o tema da primeira unidade, então vocês vão procurar na internet, vão escolher uma obra da arte bizantina ou românica. Tem que ser da arte bizantina ou românica, porque foram esses assuntos que a gente trabalhou na primeira unidade. Vocês vão procurar na internet a imagem que você quiser. Agora tem que ser arte bizantina ou românica. Se não for, infelizmente, não terei como pontuar. Então pesquisem bem direitinho para saber se essa arte é bizantina ou românica. Colocar o nome do autor e saber se é uma obra bizantina ou românica, tá bom? E o segundo passo é explicar um conteúdo, apenas um conteúdo que nós tenhamos trabalhado na unidade que esteja presente na imagem. A lei da frontalidade, a lei, qualquer um dos conteúdos que a gente tenha trabalhado, se for arte bizantina, se for arte românica, qualquer um dos conteúdos que nós tenhamos trabalhado que tenha nessa obra, se for uma escultura, se for uma arquitetura, se for uma pintura. Pronto, simplesinho, mamão com açúcar, será o nosso seminário da aula passada. Será um seminário individual, não será em grupo. Cada um com a sua imagem, cada um vai dizer o nome da obra, o nome do autor e explicar o conteúdo que aprendeu, que tem nessa imagem que a gente trabalhou na unidade, tá bom? Lembrando que é arte bizantina ou românica, porque foi o assunto da primeira unidade, tá bom? Pronto, gente, até a próxima aula. Eu espero ter ajudado vocês e vamos nessa, tá? Qualquer dúvida, me procurem. Eu tô sem internet no momento, que eu me mudei. Aí tô indo sempre para casa da minha avó, para poder ter acesso ao Wi-Fi, porque eu ainda não coloquei aqui roteador, Wi-Fi, essas coisas, né? Mas de hoje para amanhã eu tô colocando. Mas as mensagens que tiverem no meu WhatsApp, se for de vocês, eu vou respondendo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.